Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, quinta semana da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 8, versos 21 a 30. O contexto de hoje quer nos deixar ainda mais atentos em relação aos ensinamentos sólidos de Jesus, que obrigatoriamente deveriam fazer parte de todas as famílias. Jesus diz aos fariseus que os pecados deles os levarão à morte. O que significa exatamente isso? Qual a relação que o pecado tem com a morte? Qual o tamanho do estrago que o pecado pode causar na vida de uma pessoa? O que é o pecado? Existem graus de pecados? Pecados maiores ou menores? Como funciona esta doutrina do pecado? Creio que a cena de hoje, além de oferecer caminhos diversos para a reflexão, também nos convida a considerar esta realidade do pecado, a fim de obter melhor preparação para a Semana Santa que se aproxima. Sendo assim, aproveite esta reflexão para se autoexaminar. O catecismo assim define o pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo. Um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Citação do Catecismo, 1849. Pela sua definição, já percebemos o grande mal que o pecado pode trazer à própria pessoa e, por consequência, também pode afetar a quem está à sua volta. O maior pecado considerado desde Adão e Eva é a desobediência e revolta contra Deus. Os pecados são os mais variados possíveis, e a antiga serpente, com as suas maquinações, faz com que muitos filhos e filhas de Deus não percebam a grande variedade de pecados que possam existir. A carta de São Paulo aos Gálatas oferece uma pequena lista em relação aos pecados corporais: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Continua dizendo São Paulo aos Gálatas: dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Citação de Gálatas 5,19. Aqui é notório que São Paulo faz uma pequena distinção e variação dos pecados, conforme o ato praticado ou qual o tipo de virtude que é contrariada pela ação do pecador. Não por menos, a Igreja, em sua sabedoria, como mãe e mestra, ensina que existem os pecados que são considerados menores ou veniais e os pecados maiores ou mortais. Nesta visão, o estrago que cada pecado pode causar sempre varia conforme a gravidade do pecado. O pecado mortal ou grave é aquele que destrói a caridade existente no coração de quem o pratica, desviando a pessoa totalmente dos caminhos de Deus, colocando o pecador em vias do inferno. Para que o pecado seja considerado mortal, a pessoa deve ter pleno conhecimento da matéria a ser corrompida e plena liberdade para cometê-lo. Enquanto o pecado venial é cometido quando não se observa em matéria leve as prescrições das leis divinas. Enfim, como combater o pecado? O primeiro remédio ao pecador é receber a graça que Deus oferece pelo sacramento da reconciliação ou sacramento da confissão. Chamamos também de sacramento de cura, pois é visto como um bálsamo que vem de Deus e cura todos os males da nossa alma, devolvendo-nos assim a caridade perdida pelo pecado mortal ou pecados veniais. Logo em seguida, a participação da missa deve ser constante. Assim, os males da alma serão substituídos pelos bens espirituais do céu. Pois bem, aprendeu um pouquinho sobre o que é o pecado? Se autoexaminou?
Antes que diga que não tem pecados, vou dar uma dica. O livro dos Provérbios diz que o justo cai 7 vezes ao dia. Citação de Provérbios 24:16. Tempo de Quaresma é tempo favorável do amor de Deus em todas as famílias. Procure o sacramento da confissão e prepare-se ainda melhor para a Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.